Oi pessoal, tudo bom? Então, nosso último encontro falamos ali sobre o fósforo, certo? Fechamos lá a importância do fósforo no processo de metabolismo dos glicídios, então regulação dos nossos carboidratos, produção de ATP, e trocamos uma ideia também falando sobre a importância do fósforo na composição do nosso material DNA ou RNA, certo? Composição ali dos nucleotídeos, certo? Para quem não lembra, recordar rapidinho aí, fósforo, açúcar, pentose, bases nitrogenadas, certo? Então, o fósforozinho aí participando da conformação dos nossos materiais RNA, para síntese de proteínas, e DNA, que é a nossa codificação genética, ok? Agora a gente entra em sódio, tá? Quem é o sódio? Esse cara aí regula as nossas atividades, o funcionamento das nossas células, tá? Ele que permite com que nós tenhamos a regulação dos estímulos externos, principalmente quando a gente está fazendo referência às células nervosas, tá? Então, regula a função osmótica dos fluidos na condução celular. Já ouviram falar em osmose? Osmose, pessoal, é quando eu tenho a passagem de água, de um solvente, de uma região onde eu tenho uma menor concentração de soluto, para uma região onde eu tenho uma maior concentração de soluto. Tá? Um experimento muito simples, vocês vão fazer osmose aí, vocês vão ver como é que funciona esse processo na prática. Pega uma batata na geladeira aí, corta em fatias essa batata em rodelas ali rapidinho, deixa essas rodelas de batata num prato e joga sal, bastante sal em cima delas. E espera ali uns 5 minutinhos. Depois você vai lá, você vai começar a ver que essas batatas vão começar a entrar num processo de desidratação. O prato vai encher de água e quanto mais tempo você deixar, você vai ver, o prato vai encher d'água e vai derramar água ali todinho. E as batatas vão secando. Isso é o efeito osmose, tá? Regulação osmótica. O sódio, ele tem esse papel de regular a concentração de líquidos no meio intracelular, tá? Por isso que a gente fala, uma pessoa que tem, por exemplo, hipertensão, um indivíduo hipertenso, por exemplo, se ele tem uma dieta muito rica em sódio, ele faz com que as células desidratem, mande mais água para o plasma. Esse plasma agora, sei lá, tinha 5 litros de sangue, passa a ter 5 litros e 100 ml de sangue circulando. Esse 100 ml é suficiente para que os vasos, né, as artérias, as veias desse cidadão se dilatem demais. Nessa dilatação eu posso ter um acidente vascular encefálico, um AVC, por exemplo, né, cerebral, ou demais comprometimentos do campo vascular. Isso tudo a gente vai ver, gatões, lá quando entrar em fisiologia do sistema cardiovascular, tá? Então eu vou explicar isso com vocês lá com maior detalhe. Aqui a ideia é só para você compreender a função desse sódio. Esse sódio também permite com que nós tenhamos ali a regulação dos estímulos nervosos. Então, para que ocorra a passagem, a transmissão do impulso nervoso, observa aqui, ó, para que ocorra a transmissão do impulso nervoso por toda a cauda do axônio do meu neurônio, eu preciso da regulação das bombas de sódio e potássio, tá? Yuri, mas eu lembro também dessas voltinhas aqui, né, que a gente chamava isso aí de bainha de mielina. Isso, a bainha de mielina, a função dela é impedir com que a energia do neurônio ela se dissipe na região da cauda do axônio. Mas para que a informação ela passe, seja conduzida, né, eu preciso do sódio. É ele que vai atuando, né, na regulação das bombas de sódio e potássio, que são proteínas reguladoras, né? É esse sódio que vai permitir com que o impulso seja levado, com que o neurotransmissor seja encaminhado ao longo de todo o corpo neural, beleza? Bom, além disso, esse sódio ele atua na regulação da minha PA, mediado por ação de alguns hormônios. Lembra lá em cálcio que a gente falou ali em cima, que o cálcio ele tinha a calcitonina e o paratormônio, que regulava a sua concentração no sangue, né? No nosso sangue eu tenho alguns hormônios como a aldosterona e o hormônio ACTH, que é o adrenocorticotrófico, que eles permitem com que o cálcio fique também em equilíbrio. Para que, por exemplo, quando eu vou ali no cinema, eu como aquela pipoca salgada, mais a Coca-Cola que tem sódio, mais o chocolate que tem sódio, eu não tenho ali, meus vasos sanguíneos não explodam, sacou? Então eu tenho hormônios que vão permitir com que tenha uma homeostase, uma regulação da concentração desses minerais no meu organismo. Tudo bem? Então é só para deixar vocês cientes aí. Yuri, toda essa cascata que vocês estão vendo aqui, toda essa cascata hormonal, tá, gatões, do controle da pressão arterial, a gente vai ver isso na fisiologia do sistema cardiovascular, logo mais, tá? Se não me engano, nos nossos próximos capítulos aí. Quando chega lá, você já vai ter mais ou menos uma noção de quem é a aldosterona, como é que ela controla, qual é a função do sódio nesse equilíbrio do nosso organismo, ok? Bom, próximo sal aí é o potássio.
tá? O potássio, qual a função desse cara? Regular a concentração, tá, de líquidos, de equilíbrio hídrico no meio intracelular. Então o sódio não tira, o potássio regula, para que não tenha uma desidratação excessiva das células, certo? Eu tenho também esse potássio auxiliar. Yuri, por isso que quando eu tenho cãibra, então pode ser uma deficiência de potássio na regulação metabólica? Pode ser também, mas a gente não pode sempre associar a cãibra a uma deficiência nutricional. A cãibra pode estar ligada também, pessoal, associada a um problema circulatório. A cãibra pode estar associada a déficit de cálcio. A cãibra pode estar associada a déficit de potássio. Beleza? Então aqui eu só coloquei um gifzinho mostrando o Drake aí, né, no clipe dele, mais ou menos uma ideia de como é que funciona a bomba de sódio e potássio. Então aqui é o seguinte, ó, o Drake está representando uma proteína chamada bomba de sódio e potássio. Essa proteína está na nossa membrana celular, regulando a concentração desses dois sais no meio extra e no meio intracelular, beleza? Muito sódio, lembra que dentro da célula vai me trazer problemas, eu não posso ter muito sódio dentro da célula. Então o sódio aqui representado por esse vermelhinho, né? O sódio ele precisa ser eliminado da célula. Na hora que a bomba de sódio e potássio retira os 3 sódios e joga para fora, a mesma bomba joga 2 potássios para dentro para manter uma homeostase, para manter um equilíbrio. Esse efeito gasta uma energiazinha, que é o ATP, gasta energia para que essa bomba funcione, né? Isso a gente vai ver logo mais. Por que essa energia gasta? Tá? Por que eu tenho que jogar sódio para fora? Por que eu tenho que deixar potássio dentro? Para manter todas as minhas funções em equilíbrio. Lembra lá? O que está cheio aqui? Tem bastante água aqui dentro, não é? A água que regula as minhas funções metabólicas. Hidrólise, síntese por desidratação. Vocês estão sagazes e monstrões nesse dado aí que a gente falou na aula anterior, beleza? Vamos para o ferro. Ferro é um mineral também muito fera, a gente trabalha muito, fala muito sobre ele em provas com vocês. É um mineral responsável aí pela conformação da nossa hemoglobina. O que é a hemoglobina, Yuri? É uma proteína responsável pelo transporte de gases nas nossas hemácias, tá? Nos nossos eritrócitos, beleza? Nós temos as hemoglobinas, nós temos a carbohemoglobina, tá? Opa, fechou aqui, desculpem, galera. Nós temos a carbohemoglobina, que ela trabalha com o processo de transporte de gás carbônico, tá? E nós temos a oxihemoglobina, que trabalha com o transporte de oxigênio, beleza? Então, tanto a carbohemoglobina como a oxihemoglobina, elas só conseguem ser constituídas, são proteínas que só são conformadas pela presença do ferro. Olha só que interessante essa imagenzinha aqui, ó. Se você der um zoom aí, você vai ver que na composição da hemoglobina, cada trenzinho colorido desse aqui, ó, que eu estou circulando, é uma proteína, certo? Então a hemoglobina é uma proteína quaternária, onde essa proteína, ela só se conforma pela presença desses azulzinhos aqui. Vocês estão vendo, ó, que eu estou circulando agora? Esse azulzinho aqui é o ferro. Só que é o ferro na formação M dele, no grupo M. O que é esse grupo M, Yuri? É quando eu uso o ferro para atuar numa estrutura de uma molécula. Lembra que a gente comentou lá em cima falando que o mineral ele poderia ser ionizado ou ele poderia trabalhar com a questão estrutural? Pois bem, quando eu utilizo o ferro para conformar uma hemoglobina, eu estou pegando aquele ferro ionizado e compondo ele com uma função estrutural, grupo M, beleza? Bom, a proteína da soja e do ovo são também elementos que podem inibir a absorção de ferro no alimento, tem que tomar muito cuidado, tá? Galera que é anêmica, que tem anemia, tá? Não pode ter uma dieta muito rica em proteínas, principalmente de origem animal, certo? Porque isso pode prejudicar, pode fazer com que o seu quadro anêmico fique um pouco mais desequilibrado. E a vitamina C é um excelente componente para auxiliar na absorção desse ferro no organismo de vocês, certo? Se eu faço associação de ferro com vitamina C, eu permito com que eu tenha uma maior assimilação desse inorgânico, desse sal mineral no meu corpo e ó, minha anemia tende a só melhorar, certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos, a anemia ferropriva, perniciosa e falciforme, são os 3 tipos de anemia que a gente trabalha, que a gente estuda na biologia, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Mas aqui na questão do ferro, é a anemia ferropriva que prevalece, tudo bem? Eu coloquei um linkzinho para vocês também darem uma aprofundada, caso queira. Ó, o que falava antigamente? A cura da anemia? Fazer feijão com prego dentro. Já pensou? Eu pegar o ferro do prego? Mas antigamente fazia isso, junto na panela de ferro.
A assimilação de ferro ali é mínima, tá, galera? Não regula tanto, não permite com que sua anemia seja muito controlada com esses preguinhos na panela não, tá? Mas, né, tem gente que acredita. Alguns dos últimos minerais que eu achei aqui interessante a gente comentar é a presença do magnésio, tá? O magnésio ele é importante, regulador na contração muscular também. No reino vegetal, o magnésio ele se faz de suma importância, tá? Para que eu componha ali a minha clorofila, tá? Magnésio é a clorofila. Eu tenho o iodo, que é um mineral também muito importante na regulação da minha glândula tireoide, na atividade da tireoide, e permite que eu tenha um equilíbrio no meu metabolismo. Lembra, a gente falou? A glândula tireoide é a glândula que regula, gatíssimos, todo o metabolismo do meu corpo. Se eu tenho um distúrbio na glândula tireoide, cara, pode ter certeza que diabetes pode vir a surgir, distúrbios hormonais diversos, desde renais, distúrbio menstrual, crescimento, tudo vai ser um efeito cascata. Então o iodo ele é um mineral importante na regulação da atividade da tireoide. E aí os hormônios que regulam essa concentração de iodo é o hormônio T3 e o hormônio T4, que a gente vai falar em sistema endócrino. O cloro também eu coloquei de importância legal para a gente aí, porque ele vai trabalhar no controle do pH do nosso estômago. É o cloro que regula ali, né, a liberação e a regulação da acidez estomacal, em especial a liberação do ácido clorídrico, do HCl, né? Então, ele que regula a mucosa gástrica, ele que regula todas as atividades da ativação da enzima pepsina no estômago, para que eu comece a fazer ali a digestão das proteínas, ok? Belos, é isso aí. Aqui eu coloquei para vocês uma imagenzinha, falar um pouquinho sobre o hipertireoidismo, né? Formação do bócio aí, um problema na tireoide pela carência do iodo. Hoje a gente já tem noção, vocês estão sagazes monstrões, que já caiu muito esses índices de bócio endêmico por conta da adição do iodo no sal de cozinha, né? Mas antigamente isso era um quadro muito comum. E isso poderia levar a uma hipertrofia da glândula tireoide formando bócio, quadro de hiper ou hipotireoidismo, né? Então a gente fica atento aí também. Eu coloquei uma questãozinha para a gente fazer aqui rapidinho. Os sais minerais são fundamentais para a matéria viva e são encontrados no organismo. Depois eu tenho aqui, participa da construção do esqueleto. Esqueleto só pode ser quem? O cálcio. Então sobrou 4. 4, 3, 1, 2 seria a nossa resposta. Certo, gatíssimos? Fica aí então para a atividade, tá? Fazer um mapa mental, vocês viram lá no materialzinho que eu coloquei, nas orientações, né? Construir um mapa mental no aplicativo Mindly para mim, tá? E postar lá no Padlet. Esse QR Code vai direcionar vocês direto para a área de postagem, tá? Tem uma lista de exercícios na Blackboard, falando, a lista tá com esse nome, água e sais minerais. Pode ir lá na pasta atividades, tem uma listinha lá no final chamada água e sais minerais. Produz essa listinha, tá? Tem um gabarito lá, mas como eu falo, esquece o gabarito no final. O objetivo é que vocês errem mesmo e possam me perguntar no fórum que tem lá ou no plantão, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Sais minerais realmente é muito detalhado, é muita coisinha, mas é importante que vocês leiam, que assistam de novo a aula, que me pergunte, tá? Quaisquer dúvidas, estou aqui. O e-mail BioAlpha está ativo, tá? Que todos os senhores têm. E o meu e-mail institucional também está aberto para os senhores, que é lá o yuri.junior@colégiomaristas.com.br. Beleza? Gatões, bons estudos aí e até a próxima. Tchau, tchau!